Quem não me conhece, eu sou Marli Teixeira, sou especialista em micropigmentação, trabalho todas as áreas da micropigmentação, sou professora também, palestrante e me dedico nessa área já há 9 anos e eu amo o que faço. Então, vamos lá. Isso aí, Edu, dá uma olhadinha aí, né? E muitas pessoas perguntam sobre micropigmentação capilar, o que é. E é interessante que tem pessoas que não sabem realmente o que é. Eles acham que eu coloco cabelo, fio de cabelo. E perguntam, Marli, é cabelo? Você tira cabelo? Muitas pessoas confundem com o implante capilar. E não é, tá, gente? Micropigmentação capilar não é implante capilar. É um implante de tinta, mas não de cabelo. Eu simulo um folículo de cabelo, fica muito real, mas é um implante de tinta que eu implanto na derme reticular, que é uma camada na derme, que é na segunda camada da pele. Perdão, não é na derme reticular, é na derme papilar, tá? A derme reticular é onde a gente coloca a tatuagem. E como é uma micropigmentação, é na derme papilar. E então, porque funciona assim, a gente tem 3 camadas na pele, né? A epiderme, que é a mais superficial, a derme e a hipoderme. Então, se a gente colocar na epiderme, que é a primeira camada da pele, não vai pegar nada, vai sair. Então, geralmente quando a pessoa não pega o trabalho é porque colocou muito superficial. E a gente tem que colocar numa camada que fixe. E quando coloca muito profundo, já é lá na derme mais profunda, nas camadas já mais profundas, por exemplo, a derme papilar, que é onde a gente tem que atingir, que é a primeira camada da segunda camada da pele. Para quem não sabe, a pele são 7 camadas. Então, elas vão por camadas e elas têm os nomes dela. E aonde a micropigmentação age na derme papilar, que é na segunda camada da pele, na segunda camada da derme, para ficar, tá? Porque se fosse na primeira camada, ela não ficaria nem um mês, que um mês é o período de reposição de pele que o nosso organismo ele sofre, naturalmente o nosso organismo ele tem uma troca de pele, uma descamação vai naturalmente. E então, se a gente colocar ali na epiderme, nessa troca natural, ela vai desbotar e não vai ficar nada nem pro retoque. Então, a gente coloca na derme papilar, que é a primeira camada, na segunda camada da pele, que é a derme. E a gente faz um implante de tinta, tá? Com micro agulhas que são nanopartículas de pigmento com micro agulhas. Então a gente consegue simular um trabalho muito natural, realmente o folículo nascendo. E o trabalho, para ser natural, ele tem que ser dessa forma. A gente simula a realidade do folículo. E são vários tipos de trabalho. Por exemplo, se o cliente tem uma calvície já avançada, o que é isso? É aquela calvície bem aparente. Então a gente faz ali um efeito raspado. Ele precisa raspar o que ele tem de cabelo, toda a lateral dele,
para o que eu fizer na área onde não tem cabelo, pigmentar e unir ao que ele tem e tudo vai parecer um fio natural, tá? O que eu fizer, aonde eu micropigmentar, vai parecer um cabelinho natural. Por quê? Por que ele precisa de raspar quando ele não tem uma área grande, já não existe um cabelo e ele tem só do lado aquela alopécia já muito avançada, que é a alopécia universal, perdão, que é já aquela calvície hereditária, né? Alopécia hereditária. Então, por que a gente precisa raspar nesse caso? Porque ele só tem nas laterais e eu não coloco volume, porque eu não é um implante capilar, eu não estou colocando cabelo, eu só estou colocando tinta. Eu vou resolver a solução do branco do couro cabeludo. Então, por isso ele precisa raspar, porque eu estou simulando um efeito raspado. E aí, quando ele raspa, vai parecer que ele tem cabelo na cabeça toda e quis raspar, tá? E fica um trabalho muito natural. Agora, esse é o efeito raspado. Agora, a gente tem uma outra situação, que é um outro modelo de micropigmentação, que é o efeito volume de fios. Para aquele cliente que está iniciando uma calvície, ou tem ou um outro tipo de cliente que tem um cabelo ralo, tem uma queda, está com aquele cabelo bem enfraquecido, bem ralo e está com o couro cabeludo aparente. Aí a gente vai e faz a micropigmentação e simula aqueles folículos. Nesse caso, aquele cabelo do cliente fica parecendo aquele corte, geralmente no modo popular de dizer, fica parecendo aquele corte piscina. Eles falam assim, tá cheio, mas dá pra ver o fundo. Então, a gente vê entre os cabelos, vê aquele couro cabeludo todo branquinho. Então, a gente vai ali, simula os folículos entre os cabelos, nesse caso não raspa. Por quê? Porque ele tem cabelo na área toda, geralmente aqui na coroa, ou então aqui quando está iniciando a calvície, e aí o cabelo dele vai camuflar o que eu fiz, e o que eu fiz vai unir aos cabelos dele e vai fazer um volume. Então vai parecer que ele tem cabelo ali, e aí ele não precisa raspar, o efeito fica muito bom, tá? E aí que entra um detalhe muito interessante. Esse efeito é o que a gente faz também em mulheres. Porque essa técnica, ela não é só para homens. Porque geralmente a mulher, ela tem uma calvície que geralmente ela tem uma franja aqui e a calvície dela ela começa depois daqui para trás. Então, ela tem aquele cabelo ralo, ela não tem uma calvície igual o homem que cai o cabelo todo. Ela tem só aquele cabelo bem ralo. Então, ela ainda existe aqueles folículos em cima da cabeça. Vocês já viram isso? Geralmente, mulher não tem uma calvície total. Então, a gente vai ali, simula os folículos e ela une aos cabelos que ela já existe e parece, e simula uma realidade de fios e tudo se une e dá pra camuflar aquele branco do couro cabeludo. Porque o que incomoda é realçar o branco do couro cabeludo. Por exemplo, quando bate uma claridade, vai direto no branco do couro cabeludo. Por exemplo, por que aqui o meu não está aparecendo? Porque não tem tá vindo a claridade aqui da luz, está batendo na minha cabeça. Só que como eu não tenho essa queda, a luz não está entrando. Então não realça o branco. Agora, se aqui tivesse realçando um branco, eu viria e camuflaria esse branco com uns folículos simulados de escuro da tonalidade do meu cabelo
e eu disfarçaria isso. Então, é isso que eu faço. Ok? Entenderam? Kênia, maravilhosa. Bom dia. Então, e fica muito natural o trabalho. Aí, muitas pessoas perguntam assim, mas existe tonalidade para todas as pessoas? Sim, nós temos tonalidade para todos os fototipos. Então, nós trabalhamos todos os fototipos. Porque a gente tem tinta de todas as cores. Então, a gente manipula, a gente faz umas misturas em que a gente chega à tonalidade do cliente. E aí, a gente consegue entregar essa realidade, porque a cor, ela é importantíssima. A gente não tem como entregar um trabalho real se a cor não estiver dentro da tonalidade do cabelo do cliente, tá? Então, é muito importante que esteja alinhado o trabalho real, natural, com os micropontos, com a tonalidade. Tem que estar alinhado, tá bom? Ó, eu não tô conseguindo entender o nome aqui, mas uma pessoa que comentou com certeza de cabelo, né? Já vi algo do tipo para preenchimento, quando a pessoa já perdeu toda a potência de crescer o cabelo. Então, sim, exatamente. Quando o cabelo tá ralo, aí a gente faz a micropigmentação. E eu tenho um protocolo exclusivo que, nesse caso, onde a pessoa tem o cabelo enfraquecido e tem essa queda, onde já tá com esses cabelos ralos, eu alio a micropigmentação a uma estimulação capilar, onde a pessoa usa em casa também um home care, que é uma loção, umas cápsulas de vitaminas, um shampoo estimulador, que vai potencializar o tratamento, porque o aparelho que implanta a tinta da micropigmentação, ele pulsa por segundos, tá? E nesse pulsar de injetar a tinta, ele está mandando um estilo, ele está mandando um estímulo ali pro organismo, tá? Então ele está irrigando o sangue ali na região, e o sangue é um grande estímulo, e aí ele estimula os folículos a nascerem. Então, grande parte desses clientes, eles voltam a ter pelos. É claro que dependendo da fase em que esses pelos estão, esses cabelos estão. Não naquela alopécia já avançada, onde já existe uma queda muito grande, onde já perdeu todos os pelos, não. Mas numa queda inicial, nos cabelos frágeis, por exemplo, tô passando por uma queda, tô passando por um problema e iniciei a queda agora, tem relativamente pouco tempo, poucos anos. Então a gente consegue um sucesso nesses tratamentos. A gente concilia o tratamento, tá? Eu ia trazer para vocês o kit, mas eu acabei esquecendo na clínica. Como o café com micropigmentação eu faço aqui de casa, depois eu vou mostrar lá na clínica para vocês o kit que a gente concilia no tratamento da micropigmentação. Mas Marli, eu não tenho vontade de fazer micropigmentação, eu posso fazer somente a estimulação capilar? Sim, pode fazer somente a estimulação capilar. Que é estímulo com agulhas, estímulo com laser terapia, somente para a gente estimular o seu cabelo a fortificar, a parar a queda, você ter o seu cabelo de volta, tá? A estimulação é isso. A gente consegue fazer com que aqueles pelos parem a queda, estabilizar a queda, fortalecer os seus fios frágeis e estimular novos fios. O que o tratamento de estimulação é isso. O que o kit que você usa em casa, o home care, é isso que ele te ajuda.
juntamente com o estímulo na clínica, ele potencializa esse tratamento. Ah, Marli, mas então o que é a diferença isso junto com a micropigmentação? Quando eu concilio isso com a micropigmentação, eu acelero o resultado. Por quê? Porque somente o trabalho da estimulação é um trabalho mais a longo prazo, tá? Eu preciso de fazer o seu organismo trabalhar para estimular as suas células, os seus cabelos a crescerem. Quando eu entro com a micropigmentação, eu estou fazendo com que o resultado ele venha rápido. Então, tipo, em 3 semanas eu soluciono o branco do couro cabeludo desaparecer. Então, eu simulo que ali existe folículos e você resolveu aquela questão. Que a longo prazo vão vir novos fios. Ficou claro? Então, eu gosto muito de conciliar o tratamento. Porque lá na frente, o meu cliente vai ter, além da micropigmentação, ele vai ter os seus cabelos de volta. Então, assim, eu tenho resultados sensacionais. Tem várias fotos aí no feed, vocês podem pesquisar. Eu devia ter colocado aqui para vocês verem. A próxima live já vai estar com slides aqui mostrando. Eu não tive tempo de me preparar para isso. E então é isso, tá? A diferença é essa. Não pintar, você vai ter um tratamento mais a longo prazo. Pintar, você vai ter um tratamento a curto prazo, uma resposta a curto prazo. Por exemplo, eu estou com pressa, eu quero solucionar o problema da minha calvície a curto prazo. Então vamos de micro. E a micro com estimulação, a longo prazo você vai ter seus fios voltando rapidinho, tá? Então, a gente tem resposta, assim, impressionante. Agora, aquele cliente que já não tem mais cabelo, ele vai ficar no efeito raspado. Que é super interessante. Por quê, Marli? Porque ele está ficando calvo, ele está ficando envelhecido, porque a calvície envelhece, e aí ele vai lá, faz o efeito raspado e ganha um estilo. Então ele troca a calvície por um estilo. E ele rejuvenesce, assim, 10 anos. Eu tenho clientes, quando a gente faz a foto de antes e depois, a pessoa, você vê gritante, assim, tanto que ela rejuvenesceu. E é muito legal. E sem contar o que trabalha na autoestima dos clientes. Porque a calvície para os homens... Bom dia! A calvície para os homens, elas mexem muito com eles. E, né, tanto para as mulheres também. Mas é como... Igual as mulheres, elas trabalham em tantas questões da estética. E a gente cuida de tantas coisas para não... nos tratamentos corporais, aí a gente quer colocar um botox, a gente quer colocar uma prótese de silicone, a gente quer fazer um tratamento de estética para flacidez, essas coisas que a gente corre atrás. Quando o homem tá ficando calvo, eles ficam muito incomodados. Então, assim, e é muito legal que tenha um tratamento para eles, porque eles também podem. Então, assim, hoje os homens estão muito vaidosos e existem tratamentos para eles da mesma forma que existem para as mulheres. E isso é muito legal, tá? Então, aí as pessoas perguntaram, eu tive muitas perguntas ontem. E quantas sessões? A gente faz isso em, geralmente, 3 sessões, tá? Ah, mas Marli, não tem jeito de fazer isso tudo de uma vez só? Não tem como te fazer de uma vez só por algumas questões. Primeiramente, porque a gente precisa de uma resposta do organismo, tá? Porque a gente faz esses folículos,
eles reagem. A gente está trabalhando no ser humano. Então, os pontinhos que a gente faz, eles dilatam. Então, a gente precisa de saber como esse ponto vai reagir em cada organismo. Então, a gente já trabalha dentro de uma margem de segurança para ver como ele vai se comportar, para a gente saber como que vai trabalhar, continuar as sessões ao longo das semanas. Eu faço uma sessão a cada semana, tá? E outra questão é muito grande a área. Não tem como a gente fazer tudo. A gente faz toda a área de uma vez. Então eu vou lá e faço toda a área de uma vez. E depois na segunda sessão eu vou e faço toda a área de uma vez. Eu vou fechando. Se eu quisesse fazer um ponto todo de uma vez, eu correria o risco de fechar demais e ficar artificial. Por isso que a gente trabalha aos poucos, para ver a resposta cicatrizada, tá? E isso varia um pouquinho, a gente trabalha com agulhas diferentes, em tipos de pele, em áreas da cabeça, tá? A gente não trabalha com as mesmas agulhas na cabeça toda. São variações diferentes, porque a pele da cabeça varia no mesmo cliente, da mesma forma que no rosto, que no corpo. Então, a gente tem que trocar a agulha. Isso tudo é conhecimento de técnica. Não é simples. Às vezes fala assim, é só fazer pontinho. Não, não é só fazer pontinho. Tem que ter conhecimento da técnica, da pele, do cliente, de como vai voltar esse trabalho cicatrizado, tá? De como vai responder. Se eu colocar muito profundo, esse fio vai expandir. Eu já vi micropigmentação, gente, assustador. Tem gente que chega pra mim com micropigmentação que dá dó. Chega pra mim, tem gente que fala assim, eu vim retocar com você, que o seu trabalho é muito bom. E eu já fiz há um tempo atrás e eu quero que você refaça pra mim. Quando eu vou avaliar a amigo deles, gente, não tem condição. Eu tenho que retirar o trabalho, porque cada pontinho é uma bola. Parece tipo assim, um ponto de uma cabecinha de palito de fósforo, de tão grande. Então, desde quando isso é um folículo de cabelo? O trabalho, para ser real, ele precisa de imitar a realidade do pelo, tá? Então, isso é muito sério. Eu já vi cabeças totalmente tampadas, parecendo um chapéu, tudo colorido. Do cliente chegar para mim e falar assim, eu tenho vergonha de andar sem boné. Isso machuca a alma da pessoa, a autoestima. A pessoa fica deprimida. Então, assim, a gente tem que ter um conhecimento para trabalhar, para não fazer estragos nas pessoas. Porque, como eu falo para vocês, não é sobre micropigmentação. A gente tem a arte de trabalhar nas pessoas e deixá-las empoderadas, iluminadas, maravilhosas e não rebaixadas. Então, por isso que a gente tem que estudar muito e ter conhecimento do que a gente faz nelas, porque é muito sério. O que eu vou estar fazendo no meu cliente vai responder na imagem dele, na autoestima dele. Então, é muito sério. Eu não posso fazer simplesmente por fazer. Eu tô vendo que tá tendo muito resultado no trabalho e eu simplesmente vou testar. Não, não é assim, tá? Então, assim, a micropigmentação, ela é show. São técnicas que dão muito resultado e que a gente tem uma rentabilidade aí ótima por mês. E aqui eu ajudo vocês
a chegar em 10K mensais. Mas vocês precisam entender que vocês precisam estudar e entender a seriedade do trabalho para vocês terem uma entrega séria para o seu cliente, tá? Eu quero ajudar quem quer trabalhar com seriedade. Não é sobre micropigmentação, é sobre autoestima, é sobre você elevar as pessoas. A Kenia tá perguntando aqui, é interessante também aos poucos, porque dá tempo do organismo entender aquele corpo estranho para ter o resultado. Exatamente, porque é um corpo estranho que a gente está colocando para o organismo. O organismo, ele entende que é um corpo estranho. Então, o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar para expulsar, tá? Então, até ele entender que aquilo ali não é ofensivo para ele, vai acontecer um processo, umas células de defesa vão trabalhar para expulsar aquilo. E aí a gente tem que ter sabedoria para trabalhar de uma forma a não causar um processo inflamatório. Porque se eu trabalhar de uma forma agressiva a causar processos inflamatórios, o que vai acontecer? Esse trabalho não vai fixar, esse trabalho vai borrar. Então, eu tenho aí várias sequelas de procedimento. Isso tudo interfere no resultado final. Tá bom? Então, isso tudo são questões que a gente precisa de considerar. Então, tem gente perguntando, eu tenho que raspar a cabeça? Raspar a cabeça só na questão, né, como eu expliquei antes, em pessoas que já tem a cabeça com uma calvície muito avançada, aí ela raspa a cabeça. Quando ainda existe bastante cabelo, não precisa de raspar a cabeça. A gente faz ali aquele efeito volume de fios, tá? E então é isso. Tem outra pergunta aqui. Existem muitos tatuadores por aí se julgam micropigmentadores. Uma coisa que essa pergunta foi até muito interessante. Quer dizer, não foi uma pergunta, né? Foi uma afirmação. Uma coisa, gente, como eu já disse outras vezes para vocês, o trabalho, ele está na mão. E micropigmentar é diferente de tatuar, tá? Então, uma pessoa que é tatuadora, ela está acostumada a colocar a tinta lá na derme reticular, que é uma camada mais profunda na derme. E o micropigmentador trabalha na derme papilar, que é uma camada mais superficial. Então, são trabalhos diferenciados, que o profissional precisa dominar a sua mão para ter o controle do trabalho. Então, você achar que você consegue, até mesmo o micropigmentador achar que sabe tatuar. De primeira, você achar que você vai lá conseguir fazer o trabalho, você não vai. Por quê? Porque você está acostumado a trabalhar naquela camada. E aí, quando você vai fazer de cara aquele trabalho, por exemplo, o tatuador vai de cara tentar fazer uma micro, ele vai tatuar. Porque ele está acostumado a trabalhar profundamente. Então, é muito sério você tentar fazer uma micro com um tatuador. Porque muito provavelmente a sua micro vai sair tatuada. E uma micro tatuada, o que vai acontecer? Ela vai chumbar, o ponto vai dilatar. Por quê? Porque uma micro profunda ocasionou muita tinta ali. E muita tinta ali, ela vai chumbar, ela vai dilatar. E quando ao contrário, ela ficou superficial, ela não vai fixar. Então, é muito importante escolher o profissional correto para fazer o seu procedimento. Adorei a sua observação aí que você disse, Kenia. Obrigada por interagir. Gente, está acabando o nosso
Café com micropigmentação. Adorei estar com vocês hoje. Espero ter esclarecido. Deixa eu ver se ficou alguma pergunta aqui. Eu acho que não. Eu anotei as perguntas que vocês fizeram. Eu acho que eu esclareci todas, tá? Qualquer coisa, eu vou deixar essa live gravada. Se tiver mais alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu respondo para vocês. Tá bom? Amanhã a gente volta novamente no 737. Café com micropigmentação. 10K. Estamos juntas. Bora lá para esse dia produtivo. Um beijo grande. Tamo junto. E sugere lá nos comentários, nos stories, que tema você quer para a próxima live. Beijo, beijo. Adorei estar com vocês. Dia lindo para você.